Oi, gente, que saudade de vocês, queridos alunos. Desde o dia 18 de março, nós estamos afastados devido a essa quarentena, esse isolamento social que foi recomendado pelo Ministério da Saúde. E nós precisamos entender que é um momento em que nós devemos seguir essas determinações dos órgãos responsáveis, pensando na nossa saúde, pensando na saúde dos nossos familiares, pensando que é um momento de reclusão, mas um momento necessário diante dessa pandemia que assola não só o Brasil, mas como toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é um momento em que a gente tem que ver o lado positivo. É um momento que a gente está tendo maior contato com a nossa família. É um momento que a gente está podendo usufruir um pouco mais do nosso lar, da nossa casa. E é um momento que nós estamos também nos reinventando. Um momento em que a gente está saindo da zona de conforto e conhecendo novas estratégias de aprendizagem. Então, hoje, nós começamos oficialmente as nossas videoaulas de geografia. Então, semanalmente, eu estarei aqui com vocês com esse momento de gravar aulas em que nós vamos ver novos conteúdos e vamos ver de forma interativa, porque durante as aulas eu vou colocar algumas imagens para facilitar a aprendizagem de vocês. E também nós vamos fazer a correção de exercícios utilizando podcasts. Os podcasts são gravações como se fossem gravações de rádio, em que a gente vai estar corrigindo os exercícios. Então, nessa gravação, a partir de amanhã, eu já vou estar liberando para algumas turmas. Algumas turmas já vão ver hoje, porque tem 2 horários comigo hoje. Outras verão amanhã, porque tem 2 horários comigo amanhã. Mas, independente disso, a gente já está aí caminhando para essas novas estratégias, usando sempre a tecnologia a nosso favor. É importante que a gente mantenha a nossa comunicação pelos canais que a escola disponibiliza. Então, vocês podem estar mandando mensagem para mim individualmente ou quando eu disponibilizo a atividade, mas o importante é que vocês não guardem as dúvidas, combinado? Então, nós vamos começar hoje com um conteúdo que, na verdade, nós não vamos começar, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de população brasileira. Nós já vimos aí ao longo das aulas, antes da quarentena, a gente estava vendo os termos, né? Populoso, povoado, taxa de natalidade, mortalidade, aqueles conceitos geográficos relacionados à população brasileira. Então, nós vamos começar com a formação do povo brasileiro, né? Se a gente for analisar, olhar alguns países, tem alguns países que têm a característica física que define aquela nacionalidade. Por exemplo, se a gente olha olhinho puxado, a gente já vai lembrar o quê? Chinês, japonês, coreano. Se a gente olha, por exemplo, aquelas pessoas com uma pele mais clara, se a gente voltar na história, historicamente a gente reporta aos europeus, os brancos que colonizaram. Mas e o brasileiro? O brasileiro, ele tem essa característica única, essa característica semelhante, que a gente olha para o brasileiro e a gente define e fala assim, esse é brasileiro. Na verdade, não. Se a gente lembrar dos nossos colegas em sala de aula, todos somos diferentes. A cor, o cabelo, a cor dos olhos, as nossas características físicas são todas diferentes. E por que somos tão diferentes? Porque a nossa história contribuiu para isso. Então, o que a gente vai estar vendo hoje é esse processo de formação da população brasileira. Nós vamos começar analisando historicamente. A população brasileira, ela começou a se formar há mais de 5 séculos. Vocês sabiam, por exemplo, que em 1500, quando os portugueses chegaram à costa do nosso território, que viria a ser o Brasil, eles encontravam povos indígenas que já habitavam o continente havia pelo menos 10 mil anos. Isso mesmo, gente, mais ou menos 10 mil anos os índios já estavam aqui. Calcula-se que naquele período existiam mais ou menos 1000 povos indígenas no Brasil, totalizando de 3 a 4 milhões de pessoas. A maioria dos portugueses que vieram para o Brasil eram de homens. Então vamos pensar nessa constituição da população brasileira. A gente tinha
uma grande quantidade de indígenas habitando aqui o nosso território, e aí chegam os portugueses. Nessa chegada dos portugueses, a gente tem que pensar o seguinte, que a maioria dos que vieram para cá eram homens. E a gente pensando nisso, por eles serem homens, muitos deles tiveram filhos com mulheres indígenas, iniciando assim o processo de miscigenação da população brasileira. Mas o que é miscigenação? Miscigenação é uma mistura de etnias, com a união de homens e mulheres de diferentes grupos étnicos. Durante esse período de colonização portuguesa, é preciso a gente ter consciência do seguinte: milhares de homens e de mulheres vieram do continente africano, foram escravizados e trazidos à força para trabalhar no Brasil, inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar no nordeste do país. Depois, os escravizados também trabalharam na extração de ouro e de pedras preciosas em Minas Gerais. E aonde está localizada essa população brasileira? A população brasileira ela vai estar concentrada ao longo do litoral, e principalmente nas regiões sudeste e na região sul. Por que essa população está concentrada? Se a gente analisar a imagem que eu estou mostrando aí para vocês, a gente consegue ver que a área iluminada é a área ao longo do litoral, região sudeste e região sul. Isso tem uma justificativa, gente. Historicamente, é a região, o nordeste, o litoral nordestino, é a região que recebeu os portugueses. Os portugueses chegavam aqui de caravelas, de barco. Então, eles atracavam esses barcos, essa caravela, nos portos, e ali foram surgindo as primeiras cidades. A nossa primeira capital, por exemplo, foi Salvador. Por quê? Porque aquela área era a região mais desenvolvida. Depois que se descobre ouro, diamantes na região de Minas Gerais, a gente vai ver o fluxo migratório vindo para essa região sudeste. E aí vai ter o desenvolvimento das atividades econômicas. Vão ter o desenvolvimento da mineração, depois do café, depois da indústria. Então, essa região ao longo do litoral e essa região da região sudeste e na região sul são os locais que mais se desenvolveram economicamente. E aí eu mudo a pergunta. Nós já aprendemos o processo de formação. A nossa população teve como base 3 grupos étnicos, que são os índios, os brancos europeus e os africanos, e que com o passar dos anos eles foram se miscigenando. Nós já aprendemos aonde que essa população está aglomerada, que é ao longo do litoral, devido a fatores históricos, que é o processo de colonização que aconteceu pelo litoral, devido a fatores econômicos, que são as regiões que se desenvolveram economicamente, com a cana, com a mineração, com o café, com a indústria. E nós vimos também os fatores políticos. É ali que a gente teve as primeiras capitais. Salvador foi capital e depois no processo de mineração, Rio de Janeiro torna-se capital. E agora, como que a gente sabe as características da população brasileira? Nós vamos falar a partir de agora de taxa de natalidade, de fecundidade, de mortalidade. Mas de onde saem esses dados? Como nós sabemos as informações sobre a população brasileira, já que o Brasil é o 5º país com maior população do mundo? Essas informações elas vão sair do que a gente chama de censo demográfico ou recenseamento. O censo demográfico ele foi criado, na verdade, ele foi institucionalizado em 1872 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é isso? O IBGE ele começou a fazer a contagem da população. Mas não é uma simples contagem, porque de 10 em 10 anos o IBGE ele contrata os recenseadores, que são as pessoas que vão de casa em casa fazendo perguntas para a gente poder caracterizar a população do nosso país. Por que de 10 em 10 anos? Porque nós somos um país muito populoso. E como é muito populoso, isso demanda tempo para a gente poder estar indo de casa em casa. Quando eles chegam na nossa casa, eles fazem várias perguntas. Eles vão analisar o perfil da população.
Então eles olham quantas pessoas moram na casa, se essas pessoas elas são compostas de idosos, de jovens, de adultos, de crianças. Então eles olham o que a gente chama de faixa etária. Eles vão analisar quantos são homens, quantos são mulheres. Eles vão trazer informações para a gente sobre a renda daquela família. E essas informações, elas são computadorizadas e são disponibilizadas depois, tanto para os órgãos públicos, como para a iniciativa privada. Qual é a importância do censo? Então, o censo ele é muito importante para os investimentos que o governo vai fazer. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que o governo ele quer liberar para a gente investimentos na área de educação. Se a gente não conhece o censo, a gente pode enviar esses recursos financeiros para a educação para uma cidade, por exemplo, ou para um bairro que tem maior concentração de idosos. Tem sentido a gente investir em educação numa cidade ou num bairro que tem maior concentração de idosos? Não. O ideal era, neste local, investir na área da saúde. Num parque, numa área de lazer, numa área de assistencialismo para os idosos. Então, o censo ele vai servir também para iniciativa privada. Vamos dar um exemplo agora para iniciativa privada. Vamos imaginar que nós vamos criar um shopping. Para mim criar um shopping, eu tenho que ter um público que vai ter um poder aquisitivo, uma renda para poder comprar, porque senão o shopping ele vai falir, ele vai quebrar. Então, através do censo, através da renda computadorizada, que eles colheram as informações no censo, nós vamos conseguir saber essas informações. Então, agora, nós vamos parar um pouquinho a aula e nós vamos assistir um vídeo rapidinho que mostra a importância do censo. Esse vídeo foi produzido pelo IBGE. Já volto, tá bom? Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Pessoal, olha quanta coisa legal nós aprendemos hoje. Nós vimos a formação do povo brasileiro, nós aprendemos sobre a localização dessa população brasileira distribuída dentro do nosso país. E nós vimos como que a gente caracteriza essa população, que é justamente através do censo. Esse vídeo que passou, elaborado pelo IBGE, ele é muito esclarecedor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma memória de aula. Essa aula vai ficar disponível para vocês. Vocês vão assistir ela quantas vezes vocês acharem necessário. E vocês vão anotar no caderno. Não é uma cópia.
mas vocês vão anotar com as palavras de vocês tudo que vocês acharam importante. Esse vai ser o nosso registro, ok? Então, a nossa atividade de hoje é justamente essa, fazer um registro sobre a nossa aula. E na semana que vem, a gente volta dando continuidade ao nosso estudo de população brasileira. Grande abraço a todos! Invasores chegaram, tinha gente por aqui. Falo das tribos G, Carajás e Tupi, entre outros, entre muitos outros. Portugueses chegaram e por aqui se instalaram. Novos povos vieram e depois se misturaram. E o resultado: no fio do Brasil tem Rússia e Alemanha. Um pouco mais em cima tem Japão e tem Espanha. Aqui tem tudo, aqui tem o